Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha, contando com a presença também do jornalista Marcos Galvão. Deputado, o vice-presidente Michel Temer e presidente do PMDB saiu de uma reunião nessa semana com a presidente Dilma defendendo a alternância, dizendo que PMDB e PT deveriam se alternar no comando das duas casas legislativas. O PMDB vai, caso confirme a sua candidatura, vai entrar em choque direto com essa proposta defendida pelo vice Michel Temer? Bom, em primeiro lugar, o vice Michel Temer, ele é o vice-presidente da República, consequentemente ele tem que, pelo Poder Executivo, tentar a conciliação, é natural, faz parte da vida, é o papel dele mesmo tentar. Agora, essa alternância, esse rodízio que se chama, aconteceu nas duas últimas legislaturas, em que o PMDB era a segunda bancada, elegeu Arlindo Quinalha no primeiro biênio entre 2007 e 2008. Depois, o PT apoiou Michel Temer mesmo para ser o presidente da Câmara já em 2009 e 2010. Depois o PMDB apoiou Marco Maia, foi a discussão que teve no início da legislatura passada, que seria a vez do Michel Temer, como Michel Temer tinha sido eleito vice-presidente da República. Aí o PMDB, em consenso, buscou um entendimento e o PMDB mesmo escolheu ficar com o segundo biênio. Por isso apoiou o Marco Maia. E o PMDB era a segunda bancada e o Marco Maia, depois o PT, apoiou o Henrique Alves. Acontece que nessas duas legislaturas, tanto o PT quanto o PMDB, somados, tinham muito mais deputados do que tem hoje. Consequentemente, a casa não era tão dividida, havia concordância dos demais partidos. Hoje a situação é um pouco diferente. Em primeiro lugar, há uma animosidade muito grande na casa contra o PT. Ninguém quer dar hegemonia do poder para o PT. Mesmo que nós fizéssemos um acordo... O senhor acha que esse acirramento, que oriundo do processo eleitoral, em que as partes não é só do processo eleitoral, não é só do processo, fracionadas e houve agressão de parte a parte, isso está sendo reflexo agora, ou seja, a vitória da presidente Dilma precisa ser, digamos, ter um contraponto com o comando do PMDB no Congresso, na Câmara, para que não haja supremacia absoluta do PMDB, do PT no comando do país, é isso? A visão do PMDB, primeiro, não é por questão do acirramento do processo eleitoral. A visão da casa como um todo, que não pode ter uma hegemonia do PT comandar o Poder Executivo e comandar também a casa. Não existe. Mas já houve, né? Tivemos o Marco Maia. Mas você tinha uma base muito maior, você tinha o PT e o PMDB somados com muito mais parlamentares do que tem hoje. E não tinha o acirramento que está tendo hoje. Já não vem de hoje do processo eleitoral. Ele vem de bem antes do início do processo eleitoral, bem antes. Há um acirramento normal, uma animosidade muito grande no Congresso com o PT. O PT dominar pela tentativa do processo ser hegemônico. Quando houve aquela formação daquele blocão que nós fizemos, aquilo não era contra o governo, aquilo era contra a hegemonia do PT. Então, esse acirramento ele não vem de hoje. Então, mas, além disso tudo, existe também no PMDB o sentimento que nós temos hoje a presidência da Câmara e nós não podemos perder a presidência da Câmara para o PT. O segundo biênio é um outro problema. Isso está hoje com o PMDB. O PMDB tem o Henrique Alves e ele não pode disputar a reeleição porque ele não concorreu para deputado mais. Então, por que o PMDB vai abrir mão para entregar para outro partido? E entregar ainda mais para o PT. É mais uma tentativa de hegemonização do PT de ficar com o poder. Isso o PMDB não aceita. Eu diria uma coisa para você. É mais fácil se nós, o PMDB, fizéssemos um acordo com o PT e resolvêssemos apoiar um candidato do PT e a oposição lançasse um candidato e eleger o candidato da oposição. Deputado, o senhor prevê dificuldade no grupo político que apoiou o movimento Aezão aqui no Rio? Por exemplo, vários prefeitos aderiram ao movimento. O senhor acha que pode haver algum tipo de discriminação por parte da presidência em relação aos prefeitos? Não vai acontecer porque todos esses prefeitos têm parlamentares que os defendem e o próprio governador a quem eles apoiaram para os defenderem. Na verdade, o que acontece é o seguinte, Marcos. Esse movimento Aezão, ele é decorrente de uma aliança política maior que foi feita no estado do Rio de Janeiro, e essa aliança foi que deu a vitória ao Pezão, e permitiu que o Pezão saísse dos 4%, 5% que ele começou o processo, e terminasse o primeiro turno com 41% dos votos válidos. E essa aliança não nasceu por acaso, ele nasceu porque o PT resolveu romper um acordo que tinha com o PMDB no Rio de Janeiro, e resolveu lançar uma candidatura que, ao fim do seu processo, terminou com uma candidatura nanica, em quarto lugar na votação. Então nós estamos aqui, o movimento Aezão foi uma consequência. Eu lhe digo com muita segurança, se não tivesse existido essa aliança, não vou dizer o movimento Aezão, porque é uma decisão de cada um, de quem apoiou. Se não tivesse havido o apoio dessas forças de PSDB,
Democratas, PPS, que integravam a base do candidato Aécio. A candidatura do Pezão, talvez o resultado da eleição tivesse sido outro. Então foi muito importante para a eleição do Pezão. Então nós, como precisamos disso para a eleição do Pezão, e fomos buscar isso porque o PT resolveu nos trair, nos abandonar, então efetivamente não temos que discutir nenhum tipo de penalidade, nenhum tipo de problema com os prefeitos que o apoiaram. Terá toda a proteção. Eu sou um daqueles que lutarei para que nenhum desses prefeitos... Não teve então nenhuma rusga? Não haverá, não vamos permitir que isso ocorra. Qual é a sua avaliação sobre o processo eleitoral e a vitória da presidente Dilma, tão apertada, tão justa, que provocou uma grande celeuma nas redes sociais, o Brasil dividido, mapas do Brasil com o serrote ao meio, um preconceito em relação ao Nordeste, enfim, que tipo de diagnóstico o senhor faz do país que emerge das urnas? Não, eu acho assim, houve uma clara divisão, não há dúvida que houve uma divisão do país, mas essa divisão foi mais provocada pelo aumento da rejeição no exercício do mandato da presidente Dilma do que necessariamente porque havia uma divisão no país. Acho que houveram erros de campanha do candidato Aécio, houveram erros de governo da presidenta Dilma, e esse acirramento decorreu das duas coisas. Porque você pega o seguinte, é muito difícil você fazer... a reeleição foi feita para reeleger, ela não foi feita para derrotar quem é candidato à reeleição. Você, para perder uma candidatura à reeleição, é porque a sua rejeição tem que ser muito maior do que a sua aceitação. Isso seria decorrência de um governo que não fosse considerado bom pela população. Então, na realidade, a presidente Dilma estava sofrendo um índice de rejeição elevado, talvez nem tanto pelo governo, talvez mais pela forma como a comunicação dela ou ela se portava diante de série de fatores publicamente. Consequentemente, ela foi para a campanha eleitoral com essa rejeição. E nenhum candidato, porque a gente tem, já falei isso uma vez aqui para você, nós vivemos nas últimas eleições uma polarização de PT e PSDB. 2002, 2006, 2010 e 2014 tiveram sempre terceiras vias, tentando furar esse bloqueio. 2002 foi Garotinho e Ciro, 2006 foi Luiz Helena, 2010 foi a própria Marina, e 2014 começou aquela confusão com o Eduardo Campos, faleceu, veio a Marina, e nunca a terceira via teve a força para poder superar. Porque, na verdade, você para tirar alguém que está no poder, tem que ter uma esperança, tem que entender que a tua vida vai ficar melhor do que ela está hoje. Se o eleitor não entender que quem vai entrar e traz uma esperança que a minha vida vai mudar, ele tende a ficar com quem está. Isso é da natureza da vida. Nós somos conservadores, o eleitor é conservador. Ninguém corre o risco de mudar se não sentir que pode melhorar a sua vida, ou então está tão ruim que ele corre qualquer risco porque acha que qualquer coisa vai ficar para melhorar. Então nós ficamos nesse debate. O próprio candidato Aécio, no fim, quando você analisava algumas pesquisas, ele tinha uma parte da votação que era dele e uma parte era de rejeição da presidente Dilma. A Dilma tinha um voto que era dela. Quando ela conseguia, ao mesmo tempo, diminuir a rejeição, ela aumentava a votação. Quando aumentava a rejeição, ela diminuía a votação. Isso era clássico nas pesquisas que a gente analisava. Agora, consequência disso, saiu um país dividido? Saiu. O embate foi muito duro ao fim, o embate foi muito radicalizado, e nem tudo que precisava ser debatido foi debatido. Então saiu um país dividido, e cabe agora quem ganhou. Foi determinante na sua avaliação para a vitória da presidente Dilma. Ela ganhou no Nordeste, mas no segundo turno, na verdade, ela cresceu. O que determinou a vitória dela não foi exatamente o Nordeste. O Nordeste, no primeiro turno, no segundo turno, reproduziu a votação no primeiro turno. Na verdade, ela ampliou os votos no Rio, em Minas e em outras regiões do Sudeste. Quer dizer, essa ampliação de votos no Sudeste, que na verdade garantiu a eleição dela, porque o Nordeste foi uma reprodução do primeiro turno. Quando você ganha de 10 a 9, qualquer um dos 10 pode ser um voto decisivo, então você nunca sabe qual que é. Então é difícil você precisar. Na minha avaliação, o Aécio perdeu a eleição na casa dele. Quem quer ganhar uma eleição não pode perder em casa. Ele perdeu a eleição em Minas Gerais. Você não pode, numa eleição que se esperava ele ter 2, 3 milhões de votos de vantagem, ele saiu de 500 atrás. E perdeu em Pernambuco. A diferença que ele teve em Pernambuco, depois que ele teve a adesão da Marina e da família de Eduardo Campos... Não, perder talvez perderia, mas perder foi goleado, né? Ele perdeu a eleição, ele tinha que ter diminuído aquela diferença. É verdade. Eu vou fazer um rápido intervalo e